Fala pessoal, a gente está de volta para mais uma aula do nosso canal Foca na Aula. A gente hoje fala sobre eletricidade. O que a gente tem aqui? Um átomo, isso mesmo, você tem aqui um átomo, o núcleo dele tem um próton e um nêutron, você tem orbitando aqui um elétron. Esse elétron pode sair daqui e procurar um outro átomo, fazendo assim, portanto, uma ligação química. O que nos interessa aqui na física? Nos interessa aqui na física é a migração dos elétrons. Vamos falar um pouquinho mais. O que a gente pode dizer ainda sobre o próton e o elétron? O próton é bem maior que o elétron, mais de 1830 vezes a massa do elétron. Ou seja, você precisa de 1830 elétrons para dar um próton. Contudo, a carga deles é igual. A carga do próton é igual à carga do elétron. Como que a gente mede isso? Através da carga elementar. Carga elementar é, portanto, a carga ou do próton ou do elétron. A única coisa que vai determinar é o sinal. Se for positivo é carga do próton, se for negativo é carga do elétron. E esse valor é de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Ou seja, uma carga bem pequena. Para você ter um coulomb, você precisa de 1,6 vezes 10 na 19 positiva elétrons para formar um coulomb. Por quê? Porque esse valor é muito pequeno de carga. O que mais que a gente pode dizer? Os corpos normalmente são neutros. O que é isso? Tem a mesma quantidade de próton e a mesma quantidade de elétron. Isso é um corpo neutro. Mas você pode mudar essa condição. Você pode carregar um corpo. Nesse caso aqui ele está sendo carregado negativamente. O que a gente está fazendo? A gente está colocando elétrons. Carregar negativamente é colocar elétrons, ceder elétrons para o corpo, mas ele pode também ser carregado positivamente. Nesse caso, a gente está tirando elétrons do corpo, tá? Somente elétrons é que se move, então a gente ou coloca elétrons ou tira elétrons para poder carregar o corpo, tá? O que mais a gente pode dizer? Alguns corpos, alguns objetos têm facilidade em permitir que os elétrons circulem entre eles. Outros têm dificuldade. Os que têm facilidade a gente chama de condutores. Os que têm dificuldade a gente chama de resistores. Tá bom, gente? Vamos lá, mais um pouquinho. Eletrização. Como é que você faz para carregar um corpo? Você pode atritar dois corpos diferentes. No caso aqui eles são nêutrons. Antes do atrito eles são neutros. Eles precisam ser diferentes. O clássico exemplo é a lã e o vidro. Depois do atrito, o elétron sai de um dos corpos, as cargas elétricas saem de um dos corpos, deixando ele positivo, e o outro fica negativo. Esse aqui é o atrito. Uma outra forma é a condução. Você tem um corpo que é neutro ou positivo, e você tem um corpo, por exemplo, carregado negativamente. Quando você aproxima eles, o corpo que está carregado negativamente cede elétrons para o outro corpo, que ou é neutro ou é positivo, ou pode ser negativo, mas com quantidade de cargas menores. Até onde vai esse processo? Até eles entrarem em equilíbrio eletrostático. O que é equilíbrio eletrostático? É quando dois corpos têm o valor de carga igual. Gente, vamos indo para o final, vamos correr um pouquinho. Olha aqui, ó, indução. Indução elétrica é o seguinte, você tem aqui um corpo neutro, tá? Por exemplo, neutro, e aqui você tem um corpo negativo. Se aproxima dele. O que vai acontecer? As cargas negativas vão tender a fugir. Se ele estiver aterrado, ou seja, ligado na Terra, as cargas negativas elas não se tocam, estão fugindo por conta da indução elétrica. As cargas negativas descem, você corta o fio terra e aí você deixa esse corpo que era neutro carregado positivamente porque as cargas foram embora. Tá bom? Isso aqui é indução eletrônica. Bom, o que a gente precisa lembrar? Por que isso dá certo? Porque as cargas de sinais opostos se atraem e as cargas de mesmo sinal, elas se repelem, tá bom? Depois a gente vai ver isso aqui, que é a lei de Coulomb. Gente, para finalizar, equilíbrio eletrostático. O que a gente tem? Você tem dois corpos, um é neutro e outro com menos 1 coulomb. Você, ao colocar eles em contato, as cargas vão migrar do corpo negativo para o neutro. O resultado é que eles entram em equilíbrio eletrostático assumindo o mesmo valor de carga. No caso, menos meio coulomb e menos meio coulomb. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. Você tem um corpo negativo com menos 4 coulombs e o outro com 2 coulombs. Isso é antes. Quando você põe eles em contato, as cargas migram do negativo para o positivo. A conta para descobrir o valor vai ser a carga de um mais a carga de outro dividido por 2, porque a gente tem dois corpos aqui. Então o resultado vai ser menos 1 coulomb para cada um deles. Dá uma olhadinha nesse exemplo. A gente tem 3 corpos, menos 6 coulombs, 1 coulomb e menos 1 coulomb. Coloca os 3 em contato. As cargas vão migrar. O valor de carga final, menos 6, mais 1, menos 1 dividido por 3. O que eu tenho? Menos 2 coulombs vai ser o valor de carga dos 3.
Tá aí, pessoal, foi nossa aula de eletrostática. Você pode compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. Você tá ligado aqui no Foca na Aula.